Boa noite. Para quem não me conhece, que está visitando aqui pela primeira vez, eu sou a Camila, sou uma das ministras aqui dessa casa e estou muito feliz de hoje estar ministrando a palavra. Sempre é um privilégio ministrar a palavra do Senhor, mas eu passei uns dias, eu e meu esposo vamos ter nosso primeiro filho, e eu passei os 3 primeiros meses da gestação. Então, passei muito mal e fiquei uns 2 meses sem ministrar. Acho que uns 2 meses, né? Acho que minha última ministração foi na festa das primícias. E é algo que queima no meu espírito. É algo que, quando nós somos chamados para fazer, é algo quando nós paramos para escutar e ouvir a voz de Deus. E não que só fazemos isso quando pregamos de maneira nenhuma, porque somos profetas e ministros aqui nessa casa, mas é algo que eu gosto de fazer. Resisto bastante quando o apóstolo pede, mas quando a gente está aqui, já é um privilégio. E depois dessa minha fase dos enjoos aí, agora já estou recuperado, estou melhor. E eu quero te convidar a se colocar de pé. Porque hoje é uma noite onde tudo depende de você. Hoje é uma noite onde, desde quando Deus me deu essa palavra, só tem uma pessoa que pode tocar o teu coração, que é o Espírito Santo de Deus, e só você, hoje, pode abrir o seu coração. A palavra diz: se ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Porque hoje é uma noite onde Deus falou comigo assim: fale sobre alinhamento de coração. Então Deus vai mexer em algumas coisas em nós. Porque quando mexe no nosso coração, aonde é a sede das nossas emoções, onde é a sede das nossas tristezas e alegrias e tantas coisas, nós podemos endurecer, como nós podemos nos desarmarmos e falarmos: Senhor, eis-me aqui para te ouvir. Mas antes vamos adorar um pouco. Sabe o que enche um ambiente de glória? O ambiente, ele é cheio da presença, ele é cheio da manifestação do Espírito, ele é cheio da glória de Deus quando há fome. Nós ouvimos isso hoje. Quando há fome desta palavra. Não é fome, uma simples fome que dá. Falar em fome comigo, agora tudo é fome. Então, é uma fome no teu espírito. Mas talvez você entrou aqui hoje e falou assim: eu estou tão seco. Meu coração está tão... eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, na verdade. Ou não. Ou talvez você entrou e falou: Senhor, eu preciso de uma chave nessa noite. Eu preciso receber algo na minha vida nessa noite. Eu preciso sair daqui, não da maneira em que eu entrei, mas a tua presença está neste lugar. E eu sei que o Senhor pode mover algo de forma diferente. Então, a primeira coisa que eu quero que você faça, eu sei que está bem friozinho, mas eu queria que você descruzasse os braços como um ato profético. Descruze seus braços. Se renda. Vamos adorá-lo. Eu queria te convidar, apaga a luz para mim, só para a gente adorar. Queria te convidar a fechar os seus olhos. Pai, todo ambiente hostil, todo ambiente de trevas, nós agora trazemos luz e declaramos os céus abertos neste lugar. Declaramos corações abertos. Pai amado, em nome de Jesus, toda algema, toda treva, nós agora resistimos e cancelamos na autoridade do nome de Jesus Cristo. E declaramos que aqui só há uma voz que será escutada nessa noite, que é a voz do Espírito Santo e a voz do Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Amém. Queria te convidar a adorar ao Senhor. Tu és bem-vindo aqui.
e em nosso coração toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem face a face, Senhor. Erga sua mão assim, ó. Sopra em nós o quê? Te queremos, Deus. Sopra, sopra em nós, Espírito. Para que a manifestação venha sobre este lugar e cada filho manifeste o Cristo vivo, Espírito Santo. Estou de pé na presença do Rei. Contemple isso. Está aqui, teu amor liberta. Aqui num trono de louvor, tua presença me curou. Fascinado, nós declaramos esse decreto profético, Senhor. Sopra em nós, Espírito, que declare a tua fome. Sua mão. Que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus em Taubaté. Ele é estabelecido agora nos corações. Como uma declaração, uma adoração que se abre os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abre os céus e o teu reino vem. Nossa fé, esperança que o céu seja se abra, teu reino
se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão a nossa em esperança. Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Autoridade no poder, autoridade no do Todo-Poderoso, do leão da tribo de Judá. Aleluia! Aplauda ele e podeis assentar. Pode acender a luz. Aleluia. É que eu canso o dobro, então eu preciso só me recuperar. Aleluia. Tua presença, Jesus, é tudo neste lugar. Não há nada, Senhor, que nós possamos dizer ou fazer, se não for o Teu Espírito para alinhar o nosso coração. Glória a Deus. Amém? Mas eu quero ministrar nessa noite. E só coloca a mãozinha no seu coração e fala assim: Senhor. Fala assim com uma voz de quem ama. Fala com uma voz bem: Senhor, alinha o meu coração nessa noite. Amém. Deus foi trazendo ao meu espírito que um dos maiores, ou um dos desafios que nós enfrentamos na nossa vida, e eu sei que tem pessoas aqui, é um desafio também que eu enfrento na minha vida, muitas vezes, é o desafio do discernimento das estações e dos tempos em que vivemos. Muito se ouve falar nas igrejas de discernir os tempos, é algo comum. Mas por que na prática se torna algo tão difícil, muitas vezes, de nós vivermos e de nós entendermos que nós precisamos discernir as fases, entender as fases da nossa vida e obedecer à vontade de Deus em cada uma delas. Que cada fase em que passamos, o Senhor requer de nós atitudes e respostas. O Senhor requer de nós obediência aos seus princípios. E nós podemos, falando disso, nós não podemos deixar de ler 1 Crônicas 12:32. Se você quiser ler, que é um versículo e uma tribo conhecida. Todas as vezes que falamos de discernimento dos tempos, nós falamos dos filhos de Issacar. E esse versículo diz assim: e dos filhos de Issacar, 200 de seus chefes, destros nas ciências dos tempos, ou então entendido na ciência dos tempos, para saberem o que Israel deveria fazer. E todos os seus irmãos seguiam as suas ordens. Em algumas versões, irmãos, fala assim, ó. Quando fala destros nas ciências do tempo, eles sabiam como agir em qualquer situação. Quem gostaria de saber como agir em cada situação? De ter a voz do Espírito Santo tão afinada a você,
que você, em qualquer situação em que você esteja vivendo, você pode guiar um povo, porque você tem o discernimento dos tempos. Você é conhecedor. Você sabe para onde as coisas vão se mover. Você sabe a maneira em que você tem que se mover. E por que é importante o discernimento dos tempos? Deus estava me dizendo, porque está intimamente ligado à construção da nossa história de vida e do nosso propósito. Está totalmente ligado às decisões que nós tomamos e à precisão que nós temos que ter em cada uma dessas decisões para acertarmos o alvo. É importante discernir os tempos, entender em que momento você está da sua vida, seja a idade que você for, estiver neste lugar, do menor ao maior, para que saibamos quando Deus está encerrando uma estação, quando Deus está começando uma outra estação, quando Deus está nos levando a uma transição, quando Deus está movendo você, às vezes, numa empresa, movendo a sua vida de alguma maneira. É importante sermos entendedores disso. Entendemos e conhecemos. Sabe também para que é importante? Porque para transicionarmos, muitas vezes, precisamos discernir os tempos e matar situações velhas e coisas velhas dentro de nós. Coisas que nos prendem. Matar, sabe como Davi, os nossos ursos, os nossos leões, os nossos gigantes. Porque senão, nós ficamos como vento para lá e para cá, mas não o vento do Espírito, que sopra para onde Ele quer. Agora, quando você é levado pelo vento do Espírito e é conhecedor disso, você sabe no teu espírito, tem essa convicção, conhece, tem intimidade, você diz, eu me rendo, Senhor, à tua vontade e eu estou disposto a obedecê-la. Eu estou disposto a vivê-la. É muito além, irmãos, do que usar jargões. Que nós pegamos aí as nossas estações, primavera, verão, outono e inverno, e usamos nossos jargões. Eu estou no inverno da minha vida. Um tempo seco, um tempo árido, um tempo onde não há flores como a primavera. Discernir os tempos é muito mais que isto. O salmista, ele falava assim, Senhor, as minhas estações, os tempos da minha vida estão nas tuas mãos. Porque é Deus quem sabe como mover você. Não é tomando decisões por nossa própria conta, sem consultar o Espírito Santo, sem ouvir a sua voz, e depois nós queremos que Ele nos abençoe. O papel de Deus não é validar o que nós decidimos. O papel do Senhor na nossa vida, Ele é a nossa bússola, Ele é o nosso guia, Ele quem nos conduz. E não nós chegarmos com uma fatura e falar, Deus, paga para mim, eu estou numa enrascada e agora eu não sei como que eu saio dela. Amém. Deus falava muito forte comigo sobre a maneira em que atravessamos esses ciclos. A maneira em que entramos e saímos deles. A maneira em que abrimos e fechamos essas portas. Se o nosso comportamento em cada fase da nossa vida está manifestando o Cristo vivo que habita dentro de nós. Será que transicionamos de uma empresa para outra da maneira correta? Será que transicionamos da vida de solteiro para a vida de casado da maneira que devemos fazer? Em santidade, em comprometimento com os nossos pais e com o nosso Deus e com a nossa liderança? Será que fechamos essa porta bem fechada e abrimos outra de cabeça erguida, o Senhor nos conduzindo? Ou será que deixamos rastros por não entender os tempos e a maneira que estamos nos movendo?
Deixa eu fechar essa porta rápido, porque eu preciso viver uma nova fase. Você precisa viver uma nova fase a partir do momento que o Espírito Santo te transicionar. Nós não temos que abrir e fechar a porta o tempo todo. Deixa que Ele abra as portas para que você entre e saiba passar por essas fases, por estes ciclos na sua vida, na minha vida. O Senhor me falava que discernir estes ciclos, irmãos, é a plataforma para aquilo que nós estamos edificando, daquilo que nós queremos desfrutar. Nós estamos sobre uma palavra profética, amém? Ontem a apóstola Leila falou sobre isso. Edificar e desfrutar. Que maravilhoso entrar e sair de uma fase da sua vida e edificar algo e construir algo para que você possa desfrutar na próxima fase, na próxima estação. E discernir e entender esses ciclos que você vive é uma plataforma, é um alicerce que você vai construindo para entrar e sair dos tempos. Estão entendendo? Amém? E o Senhor hoje quer nos levar a refletir. Por que eu falei que é uma noite de alinhamento do coração? Porque eu ouvi tão claro do Senhor e Ele falava comigo assim: o coração na estação. Repita comigo assim: o coração na estação. A Bíblia em Mateus 6:21 diz que aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Vou ler alguns versículos bíblicos aqui para você dar uma pincelada em tantas coisas que a Bíblia fala sobre a respeito do nosso coração. O homem bom, ele tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau, ele tira coisas más do mal em que está no seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o quê? O seu coração. À medida em que Salomão, isso está lá em Lucas 6,45. À medida em que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para os outros deuses. E o seu coração já não estava mais totalmente dedicado ao Senhor, como foi o seu pai Davi. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. E tem tantos textos que eu poderia citar aqui, falando a respeito do nosso coração. Porque o nosso coração muitas vezes é insaciável para o mal. É no coração sim que nós maquinamos muitas coisas. E eu vou falar sobre isso. Existem muitas definições para a palavra coração, mas eu quero falar algumas. É o vigor e o sentido da vida. Lugar das intenções, paixões, motivações, desejos, esforços, entendimento, propósito. Tudo isso está ligado ao meu e ao seu coração. E o nosso coração, ele não é apenas um lugar de coisas enganosas. Mas o nosso coração, ele é um lugar que precisa ser governado pelo Espírito Santo de Deus. O nosso coração, ele tem que estar alinhado ao Espírito Santo. Eles têm que estar completamente subjugado ao governo do Espírito, porque é nele que habita todas as nossas emoções. Estou olhando aqui para eu não me perder. Porque se nós não somos governados pelo Espírito, nós nos corrompemos facilmente. Repita comigo assim, com muita humildade: se eu não for governado pelo Espírito Santo, o meu coração se corrompe. Quantos creem nisso? Que é verdade? Nosso coração está também as tribulações da nossa alma, as tristezas, as alegrias. E o Senhor falou assim: Camila, Satanás é especialista em intoxicar o coração de vocês. Ele é perito nisso. Ele nos intoxica com amargura,
Ele nos intoxica com falta de perdão. Tudo isso no nosso coração. Ele nos intoxica com soberba, com inveja. Ele nos intoxica com tantas coisas. Rejeição. Tantas outras que eu poderia citar aqui. Ele faz. E Ele faz com que nosso coração seja intoxicado por essas coisas. Porque um coração alegre, ele aformoseia o rosto. Um coração alinhado. Você ser pleno, alinhado, corpo, alma e espírito. Ninguém te segura, meu irmão. A propósito. A dependência do Senhor. E ele tem o inimigo, ele tem uma única intenção: contaminar o seu coração. Fazer você olhar torto, fazer você julgar dentro de você, fazer você olhar para um irmão e falar, esse irmão, e já começa dessa raiz. Quantas vezes nós vemos a palavra do Senhor falando que a maldade do coração do homem se multiplicava, porque o coração deve ser tomado pelo governo do Espírito. E se o nosso coração estiver alinhado à estação com o propósito de Deus, nós iremos manifestar o que habita dentro de nós, o Todo-Poderoso, Cristo. Mas é o coração na estação, e eu vou te explicar isso. Quando você ouvir a expressão assim, aquele ali é um coração sem juízo, coração sem dono. Isso é quando a pessoa é muito mulherenga, né? Daí fala, coração sem juízo, coração sem dono. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, no reino não cabe coração desgovernado. No reino não cabe coração sem juízo, coração sem dono. Porque nós temos um cabeça que nos governa. Então não tem essa no reino, coração sem juízo, esse daí faz as coisas de qualquer jeito. No reino não cabe. Não há espaço para essas coisas. E nessa noite o Senhor quer trazer um alinhamento entre o seu coração e a estação em que você está. Só que quando nós não estamos nesse alinhamento, nós manifestamos 3 coisas: insatisfação, ingratidão e murmuração. Não é verdade? Primeiro, quando você não está alinhado com a sua estação, é uma insatisfação que te toma. É uma ingratidão no seu coração que te leva, às vezes, até sem perceber, numa grande murmuração. Deus deseja trazer esse equilíbrio sobre nós nessa noite. É como um exemplo que o apóstolo Ziel trouxe quando ele esteve ministrando aqui a última vez. Ele até usou os músicos. Eu não tenho essa dinâmica toda aqui que ele tinha. Ele fez todo um... Você estava, né? Mas ele fez o seguinte. Um tocava fora do tempo, o outro com uma outra harmonia. Pediu os músicos, que para eles a coisa mais difícil que tem é fazer isso, alguns, né? Então, um tocava no tempo, o outro tocava fora do tempo. Ou seja, não havia o quê? A música era tocada, mas não havia uma harmonia entre o tempo, a melodia, a letra, quem estava cantando. E é isso que acontece na minha e na sua vida. Precisa haver essa harmonia entre o seu coração, a estação em que você está, e precisa haver harmonia com o centro da vontade do Espírito Santo, para que a canção flua da sua vida. Para que a música flua e as pessoas falem, nossa, que som agradável. Que som bonito. Que som interessante de ouvir. Agora está tudo desalinhado, não precisa nem ter muito ouvido, né, irmãos? A gente já começa, nossa, está tudo fora. Aqui, então, quando o negócio já não vai, a gente já percebe. Está desalinhado, vamos alinhar. Aí alinha um negócio, funciona. Isso é o que precisa haver na nossa vida. E nossa caminhada com Deus, nós sofremos, choramos, buscamos essas respostas. E eu quero trazer alguns exemplos práticos para nós, para que você entenda por que o teu coração precisa estar, e o meu, na estação que nós estamos vivendo. Vou falar direto para os homens que estão aqui sentados
nessa noite. Muitos pais não conseguem discernir as estações dos seus filhos. Ele não consegue discernir as estações dentro da sua casa. Às vezes ele acha que passar o tempo com o filho é algo simples demais, é algo banal. Às vezes ele acha o quê? O que eu preciso é proporcionar para ele uma excelente universidade. O que eu preciso é proporcionar para ele para que ele seja um médico conceituado ou qualquer uma outra profissão. Não que isso não deva ser feito. Isso é algo que se sonha junto. Isso é algo que se conversa. Isso é algo que eu ainda não tenho filho, né, grande. Está aqui ainda, mas já. Então, mas é algo que se conversa, que sonha junto. O que você gosta? Você vai vendo as aptidões. Você vai vendo ali as habilidades, as qualidades. Uau, esse menino tem talento para isso. Deus vai revelando ao seu espírito. E você, pai, homem, sentadinho aí, consegue discernir. A minha família está passando por esse tempo. É um tempo de dificuldade. Então não é hora de você sair se enfraquecendo espiritualmente, morrendo espiritualmente, porque a dificuldade bateu a sua porta. Mas é hora de você discernir no seu espírito e você se tornar a coluna da sua casa. E você tomar a sua família e falar: nós vamos vencer isso. Porque nós temos um Deus e nós vamos trabalhar para isso. E muitas vezes os pais invertem. O Senhor foi ministrando meu espírito, invertem as coisas. Porque nascem os filhos, eu tenho uma boca, mais uma boca para cuidar, eu tenho que trabalhar em dobro. E se ausentam, não estou falando que você não tem que trabalhar e assumir as suas responsabilidades como sacerdotes, claro que sim. Mas existe uma medida para isso. Mas aí, não. Nasceu mais um, é mais feijão na panela. Eu tenho que trabalhar dia e noite e virar madrugada. O que importa é não faltar o pão dentro de casa. Tem um pastor conhecido. E era o aniversário dele. A esposa dele fez uma festa surpresa. E o filho dele é um menino. E ele tem assim... acho que todos os brinquedos que ele quer ter, ele pode ter. Tem todos os brinquedos. Vai e volta para Disney, tem tudo. Mas ele fez um cartaz para o pai dele. E ele escreveu no cartaz assim: parabéns, papai. Você é um ótimo pai. Porque o Senhor tem tempo comigo. Porque o Senhor joga bola comigo. Porque o Senhor... isso era ele escrevendo com a mãozinha dele no cartaz. Porque o Senhor senta comigo no sofá. Ele poderia colocar: porque o Senhor me levou não sei aonde, porque o Senhor me deu isso, me deu aquilo, me deu aquilo. O menino fez essas simples declarações para o pai. Essas simples palavras. E o Espírito Santo, eu falo isso com... estou diante de vários pais aqui, famílias, com todo respeito, mas o Espírito Santo me falou assim: diga aos homens, não coloque a sua família num piloto automático. A sua família não é um botão que você aperta, pum, agora vai. Não coloque os seus filhos no piloto automático. Não faça isso. Não é um carro que você aperta um botãozinho e já dá uma relaxada e vai até São Paulo ali no piloto automático. Não é dessa maneira. Mas ela precisa ser conduzida por você. Gaste tempo educando seus filhos e formando neles o caráter de Cristo. O Senhor falou comigo: discernir os tempos, meu irmão. Não é jogar videogame. Não é no videogame que a gente pula de fase. Dá todos os esforços ali, usa as vidas, as armas que a gente tem e pula de fase. Na próxima fase vai dar tudo certo. Não. Se o seu coração não estiver alinhado com aquela fase, você passa por ela sem aprender o que Deus quer te ensinar de verdade. Vocês estão comigo? O discernimento de cada fase é extremamente importante para que sejamos plenos em Cristo. O
que nós vemos hoje é uma transferência do egoísmo, do egocentrismo de pais para filhos. E daí nós queremos suprir, às vezes, uma ausência com um brinquedo Mega Master Power. Mas não é isso que ele quer. Não é isso que ele quer, não é isso que ele necessita, que ele precisa. Claro que isso é acréscimo. Se você pode dar, se você não pode. Mas nós não podemos cair nos valores invertidos que essa sociedade vive hoje, em que nós estamos inseridos para fazer a diferença. Uma sociedade com os valores invertidos e egoísta. Queridos, e por que não falar de nós mulheres agora? O Senhor falava com tanto zelo com você, mulher. Seja casada, solteira, mas que está sentada aí. O Senhor falava comigo, quantas vezes nos cobramos o tempo todo, e eu não sei de onde nós tiramos tanta força para isso. Nós nos cobramos o tempo todo e nos culpamos e carregamos fardos, muitas vezes pesados, para cumprir o nosso papel como mulher, o seu papel como mulher. Peraí. Nós enfrentamos crises de identidade muitas vezes. Isso o homem ou a mulher. Existenciais. Não tem nada de errado, minha irmã, passar por isso. Sabe que Deus me chamou? Uma crise. Quantas cavernas, como Elias, nós fazemos. Mulher ou homem, queremos ainda fazer um puxadinho na caverna. Para ficar lá dentro. Quero ficar aqui quieto, não quero nem ouvir ninguém. Você liga às vezes para a irmã com a maior boa vontade. Não fala comigo. Não é o momento. Somos mulheres de fases. E o Senhor falava tudo, porque o meu e o seu coração não está na estação em que você está vivendo. Tudo porque o nosso coração está num lugar, mas ele pensa que tem que estar em outro. Eu estou falando alguma coisa que não é verdade. Ele está numa fase e pensa que tem que estar na outra. Tem uma pastora que diz assim, mulher, você não está sendo desperdiçada, você está sendo quebrantada. É diferente. Você não está sendo desperdiçada em qualquer fase, seja mulher ou homem que você esteja. Mas você está sendo quebrantado pelo Espírito Santo. Vou dar alguns exemplos aqui básicos, não dispersa não. Se estamos solteiras, é uma fase. Se estamos solteiras, nós temos o quê? A mulher carrega qual fardo? Reunião de família. Você não casou? Você não vai casar? E a sociedade nos impõe isso. E a mulher começa a se cobrar. E ela não desfruta do seu tempo de solteira. O homem também não desfruta. Tempo que você tem liberdade, mais liberdade que eu digo no sentido de ir e voltar a hora que você quiser. Você não tem tantas responsabilidades. Tem as suas responsabilidades de solteiro, mas você tem mais, é mais solto quando você está solteiro. E não desfruta disso, porque põe uma paranoia na cabeça que a única coisa que você tem que fazer é encontrar alguém para você casar, porque senão você é inferior a alguém. E aí entramos na insatisfação daquela fase do nosso coração. Mas aí nós casamos. Traga para o exemplo da tua vida. Eu estou soltando alguns exemplos, mas aí nós casamos. Você precisa ter filhos. Porque você tem tantos anos. E tem gente que faz até a conta para nós. Com tantos anos você tem que fazer reposição hormonal. E vem mais um fardo sobre as nossas costas. E nós não vamos desfrutando. Não vamos vivendo o que Deus liberou sobre nós. E a nossa cabeça vai o quê? Entrando em parafuso. Aí nós temos o filho. Uau, nasceu.
Aí nós entramos em outra paranoia. Qual é? Não estou falando que é paranoia, assim, desculpa, a expressão não é nesse sentido de menosprezar o que nós sentimos. Entramos em outra fase. Qual? Você está se anulando no mercado de trabalho. Você é inferior. Você está sendo desperdiçada. Você tem tanto potencial. Por que você não pega esse menino e põe na escola? Bota mais um fardo nas nossas costas. Você pode ter uma carreira brilhante. E aí traz sobre nós uma frustração. Meu Deus. Tem gente que até fala bem assim, você ainda está dando mamar para esse menino? O povo é preocupado, né? Olha a idade dessa criança. Uma coisa particular ali da mãe, do filho. Da família que escolheu amamentar 2, 3, 4. Mas quer trazer esse peso ainda sobre a mulher. Sem não dizer, irmãos, dos maridos que resolvem se anular espiritualmente. E daí trazem mais um fardo sobre as costas das mulheres. Eu não estou aqui advogando por causa própria. Estou dando exemplos da vida real daquilo que eu atendo. Daquilo que eu escuto em pastoras, apóstolos, ministros aqui. Aqui e lá fora. Aí resolvem se anular espiritualmente. Bota mais um fardo. Você é a coluna desta casa. Espiritual. Está acontecendo isso e aquilo porque você não ora o suficiente. Ou você não é tão espiritual o suficiente. Tantas coisas. Irmãos, existem maridos que não percebem que suas esposas estão cansadas a ponto de ruir. A ponto de fadigar. Sem falar em a última. As que têm ministério. Porque daí nós nos cobramos diante do Senhor às vezes. Senhor, eu podia também estar atendendo gente, né? Eu podia estar lá do lado do apóstolo. Podia estar fazendo alguma coisa importante. E aí Deus me deu uma chavinha que eu quero compartilhar com você. Tudo isso está ligado a duas coisas. Vocês estão aqui? O valor das coisas simples e o valor das coisas excepcionais, extraordinárias. Deus falou isso comigo. O valor das coisas simples e o valor das coisas extraordinárias. Toda essa insatisfação do nosso coração, no tempo, na estação, naquilo que nós estamos passando, essa falta de identidade de Cristo muitas vezes, essa busca por aceitação, quando na verdade nós já somos aceitos por Ele. Ele nos aceitou. É porque dentro de nós, às vezes, não está resolvido o real significado das coisas que são simples e das coisas que são extraordinárias. O que será? Excepcionais. Eu te faço uma pergunta: como queremos viver as coisas extraordinárias se não aprendemos a desfrutar das coisas simples da nossa vida? O extraordinário para você pode levar para todos os âmbitos. Profissional, de prosperidade, em todas as áreas, todas as idades. Pense. Se nós não conseguimos desfrutar das comuns, como que podemos viver as extraordinárias? Ou, depende do nosso ponto de vista, do que é simples e comum e do que é extraordinário. Como Deus confia em nós coisas extraordinárias, se nós não obedecemos nas simples? Como que Deus confia a você um casamento, uma família, muitas vezes, se você não vence a sua carne, insiste em viver uma vida com seu namorado? Seu namorado e marido, nem sei o que é. E Deus quer te confiar algo extraordinário. Uma família,
uma mulher para você cuidar, para você zelar, para você apresentar diante dele. Se você não consegue obedecer à sua carne e vive enfiado na pornografia dentro da sua casa, levando espíritos malignos para a vida dos seus filhos, dos seus irmãos, dos seus primos, sei lá. Como? Vencer é algo simples. A sua carne é a minha carne. Sentimentos, irmãos, que nos dominam. Se você não vence isso, se eu não venço, como Ele nos promove para coisas extraordinárias. Como Ele te confia uma empresa, um negócio próspero. Se às vezes você que é jovem que está aqui não cuida nem do seu quarto, vive bagunçado dentro de casa, quer viver grudado no videogame, eu nem sei se é o que está na moda, ou computador, que seja. Traga para a sua vida o que você precisa vencer para que Deus te promova coisas maiores, porque você vai viver. Como Ele nos confia riquezas, se somos infiéis nos dízimos, nas ofertas, nas primícias e tudo. Como? Nós queremos o extraordinário. Queremos ser reis. Mas nós não queremos ter um coração de servo. Um coração obediente, disposto a servir. Queremos sim ter uma mente de governo. Uma mente de governo, de rei. Que é o que a gente ministra, sacerdote. Se nós não temos um coração disposto a servir e a obedecer, ou servir quem está aí do nosso lado. Queremos às vezes, o Senhor falou, às vezes queremos sentar do lado de pessoas ilustres. Coisa simples. Sentar do lado de pessoas ilustres e não valorizamos o irmão que está aí sentadinho aí. Do seu lado. Igual foto de político. Você parece do lado do político para você sair na foto. Não, está do lado de fulano. Não é verdade? E não valorizamos o irmão que daí, boa noite, irmão. Vocês estão tão calados, Jesus amado. Vocês estão comigo aqui? Amém? Eu estou quase acabando já. Quando eu estava lá nos Estados Unidos, eu queria o extraordinário. Falei, não, chegou a hora, pisar nas nações. Chegou a hora de profetizar sobre aquela nação soberba. Chegou a hora de conexões para o sonho de Deus na América. Alguma coisa produtiva eu tinha que fazer. Alguma coisa que fosse na minha cabeça extraordinário. Mas o Senhor falou comigo assim: é tempo do seu marido e não seu. É tempo de você investir nele. Porque ele foi com um objetivo, um alvo, um propósito. Então coloque o seu coração nessa estação, para que os dois desfrutem. Aí parece que mudou uma chavinha na minha cabeça. Porque o meu coração estava aqui com vocês. Meu coração estava aqui na minha vida, né, no que eu gosto de fazer. E o Senhor falou comigo: aprenda o valor do simples. Vocês estão construindo um alicerce para tudo que irão viver como família. Então seja esposa, Camila. De verdade, põe a mão na massa. Porque na verdade não é o que eu faço ou o que eu deixo de fazer que é mais importante ou não. Na verdade é o que eu sou em Cristo. É esta identidade revelada no meu e no seu espírito. E se eu estou no centro da vontade dele, daí você passa pelo que for. Agora, se você não está no centro da vontade dele, corre para aí, porque daí está sozinho. Daí você não tem para onde recorrer. Agora, se você está no centro da vontade dele, você mata urso, você mata leão, você mata gigante, você mata o que for. Ele é com você. Ele está com você.
Quantas mulheres Deus chamou para viver as coisas simples do dia a dia? Lavar, passar, trocar uma fralda. Que coisa mais maravilhosa, abrir uma criança e trocar uma fralda. Não é verdade? Colocar uma flor bonita. Hoje eu até faço isso. Eu tinha uma coisa com a apóstola Leila, quando ela mandava flor na minha casa, eu solteira. Eu falava, Leila, põe uma florzinha, Camila, para dar uma vida nessa casa. Semeia, já vai aprendendo. Brincando. Já vai aprendendo. Hoje enche de flor, né? Mas quando o coração não está na estação, daí não desfruta daquele tempo. Não sabe viver. Quem disse que trocar uma fralda do seu filho é menor do que você trabalhar numa multinacional e ser uma executiva bem-sucedida? Quem que estabeleceu esse padrão? Que você gastar momentos com seu filho, ensinando, estando com ele, é menor que qualquer uma outra atividade, a não ser que o seu coração não esteja ali. Agora, se você acha que o seu coração tem que estar dentro de uma empresa, tem que estar empreendendo, tem que estar fazendo, tem que estar acontecendo, aí realmente você não vai fazer nenhuma das duas coisas com excelência. Nenhuma. Quem disse que separar anos da sua vida para formar os seus filhos não é extraordinário? Mas muitas vezes queremos o quê? Os holofotes. Queremos o quê? Os microfones. O problema é que vamos perdendo o valor do que é simples, mas que são alicerces e bases para vivermos o que é extraordinário. E muitas pessoas sofrem da ausência do extraordinário. Tempo às vezes está ausente, tempo de fazer tantas coisas. Agora, no seu coração, você estabelece a escala de valores, se é simples ou se é extraordinário na sua vida. E se o seu coração está nisso ou naquilo, não adianta fazer tudo, meu irmão. Deus falou comigo, você pode fazer tudo. Tudo. Para homem e para mulher, você pode fazer tudo. Desde que você faça na estação certa e no tempo certo. Não adianta querer fazer tudo de uma vez só. Para que você seja o centro das atenções. Pode fazer tudo, desde que você tenha o seu coração na estação e o discernimento dos tempos. E eu quero finalizar falando lá de 1 Samuel 17, essa história é tão conhecida. Davi e Golias, quantos conhecem? Irmãos, não me envergonhem. Quantos conhecem aqui a história de Davi e Golias? Amém, Jesus. Então vamos ter que fazer um discipulado de Bíblia aqui, uai. Vocês estão aqui comigo, finalizando? Ali conta a história do rei Davi. O menino, pastor de ovelhas, foi ali, resumindo, no acampamento, levar um lanche para seus irmãos, vamos colocar assim. Sem muitos detalhes, levantou de madrugada, deixou as ovelhas, partiu. E quando chegou no acampamento, as tropas estavam se formando para a batalha. E seus irmãos já... O que é esse presunçoso? O que esse menino está fazendo aqui? Davi. O que você veio fazer aqui, Davi? E Davi ali no todo o contexto, quem é esse que está gritando e afrontando o exército do Deus vivo? Menininho, simples. Ele não tinha um armamento. Ele não tinha naquele momento ali, talvez... Ele não tinha não, ele na verdade Saul quis colocar sobre ele a sua armadura para que ele enfrentasse o gigante. E ele falou o quê? Saul, eu não estou acostumado a usar isso. Tira esse negócio de mim. Eu não estou acostumado a usar isso. Mas aí o Espírito Santo foi falando comigo. Ele pegou o simples. Você quer coisa mais simples do que 5 pedras lisas? Você quer coisa mais simples do que 5 pedras lisas do ribeiro? Colocou no alforje de pastor e pegou a sua funda. E com todo o seu armamento, a pedra, o alforje, o cajado, com todo o seu armamento,
Ele livrou aquele exército da vergonha. Com apenas uma pedra na testa do gigante, aquele gigante foi derrotado. Amém? Ele foi promovido ao extraordinário. Se você depois pesquisar e conhecer a história do rei Davi, ele foi promovido ao extraordinário. Mas tem uma chave aqui. Porque ele não desprezou as 5 pedrinhas lisas. Ele não desprezou a simplicidade do que ele tinha nas suas mãos. Qual que é a sua pedrinha lisa aí hoje? Que você olha ou você faz e você fala, mas esse negócio, gente, tão simples. Aos seus olhos. Isso é tão... E talvez você coloque numa escala lá embaixo. O Senhor falou comigo assim, o simples forja o seu caráter para o excepcional. Repita comigo, simples forja o meu caráter para o extraordinário. Coloque-se de pé. Irmãos, nós vamos ver coisas extraordinárias. Mas guarda isso no seu coração. Nunca deixe de quando você voltar para casa, deitar na sua cama, colocar a cabeça no seu travesseiro. Nunca deixe de trazer o seu coração para as coisas simples. Nunca deixe de trazer o seu coração com você. Você vai viver coisas excepcionais. Mas nunca deixe de trazer o seu coração para as coisas simples, para aquilo que é comum. E eu finalizo com a frase que nós tanto vivemos e pregamos aqui. Porque nós somos pessoas comuns, com um poder extraordinário. Mas a essência desse poder é humilde, é mansa, é nobre e é simples, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida.